Bom, pessoal, estamos online, então, antes de mais nada, eu queria dar boa noite, agradecer a presença de vocês aqui nessa live aqui comigo mais uma vez, né? Hoje, né, como vocês podem perceber, quem acompanha a gente aqui com um certo tempo, que o Thiago não está aqui na live com a gente, ele está com alguns contratempos de ordem pessoal, mas logo ele estará de volta com a gente para realizar as lives conosco novamente. Antes de mais nada, me apresentar novamente, né? Meu nome é Luiz, eu sou filósofo e sou também psicanalista. Quem acompanha a gente já há algum tempo já percebeu que durante as nossas lives, né, e durante essa live especificamente, nós não separamos, né, as questões de cunho social, as questões da sociedade em geral e a sua importância e o seu impacto, seja no estado psicológico, seja no estado emocional, que as pessoas apresentam ao longo da sua vida, né? E hoje não será diferente. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é o estigma social e a banalização dos distúrbios emocionais e psicológicos. Então, eu vou separar essa série, eu coloquei em duas partes. A primeira parte eu vou dedicar um pouco mais para falar sobre a questão do estigma social relativo aos distúrbios emocionais e psicológicos e como isso afeta diretamente a procura das pessoas que apresentam qualquer tipo de desequilíbrio ou distúrbio de ordem emocional, de procurarem ajuda, né? Seja de um profissional especializado como psicanalistas, como psicólogos, ou uma terapia no geral. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de colocar aqui a minha página do Facebook, né, para vocês entrarem, curtirem, lá vai ter vários vídeos, tem textos também, né, o site, que é o cuidadodesi.com.br, né? Sobre o cuidado de si, né, esse ano nós vamos aqui tentar engajar um pouquinho mais nesse projeto que atualmente tem eu e o Thiago, que geralmente faz as lives conosco, sobre essa questão da importância do cuidado de si, principalmente nos seus aspectos emocionais e nos seus aspectos psicológicos. Então acompanhe o site tem vários artigos, os vídeos, né, que estão aqui, conforme eu vou subindo para o YouTube, eu vou colocando, então, os vídeos já estão no site, se eu não me engano, são 4 vídeos que tem no site. Agora eu vou colocar a série sobre a morte e a psicanálise, vai começar a entrar a partir dessa semana. Mensalmente nós temos publicação de artigos, já tem cerca de 10 artigos, então entre no site, acompanhem, dê uma olhada, deixem sugestões, comentem também os vídeos, comentem as postagens, para a gente saber ali se está agradando, se não está, ou com sugestões de temas que eventualmente a gente pode vir a trabalhar no futuro. Então, primeiramente, quando a gente fala sobre a questão, vou colocar aqui novamente o tema, sobre a questão do estigma social e a banalização dos distúrbios emocionais e psicológicos, né? O que a gente entende sobre estigma? Né? Estigma é uma marca, estigma é uma cicatriz. As pessoas atualmente que apresentam qualquer tipo de desequilíbrio, de distúrbio, ou mesmo um sofrimento de ordem afetiva, de ordem emocional ou de ordem psicológica, elas sofrem uma estigmatização da sociedade, né, no sentido de que elas não querem ocupar esse lugar, que é um lugar dos ditos ou dos chamados, né, loucos, né, tem aquela expressão, né, não aguenta bebe leite, então as pessoas que vão ter uma sensação de que não aguentam a pressão, seja do trabalho, seja do relacionamento, né, ou da sociedade em geral. Então essa pessoa, ela, com medo de ocupar esse determinado lugar, esse lugar, né, estigmatizado, né, que a nossa sociedade ela estigmatiza, né, ela evita então procurar ajuda, né? Inclusive, não só de uma ajuda especializada, mas essas pessoas evitam, inclusive, conversar com seus familiares ou conversar com seus amigos em relação aos seus problemas, em relação ao seu sofrimento, em relação às suas angústias de ordem emocional, por conta desse estigma, dessa marca, dessa cicatriz. E essa cicatriz, ela tem um fundamento, não é necessariamente bom, não, é só uma forma de preconceito, assim como qualquer outra. Nós temos na história, né, dos transtornos psicológicos, dos transtornos emocionais, nós temos relatos, né, de como foi tratado ao longo da história as pessoas que apresentavam esses tipos de distúrbios ou esses tipos de desequilíbrio, né, que fazem com que as pessoas até hoje elas apresentem um receio, né, de se colocar, né, nesse lugar e de procurar ajuda nesse lugar. Então, uma das fontes
né, que eu utilizei, que foi a inspiração para que eu tivesse esse tema para fazer a live, é o livro da Daniela Arbex, foi escrito em 2013, que se chama O Holocausto Brasileiro. Nesse livro sobre o Holocausto Brasileiro, a Daniela Arbex, ela vai colocar de que forma eram tratadas as pessoas que sofriam qualquer tipo de distúrbio, seja emocional ou até mesmo comportamental. É um livro muito interessante no site. Eu escrevi um texto no Facebook também, está lá um artigo falando sobre o Holocausto Brasileiro, contando a história de pessoas que eram extremamente tímidas ou tinha problema na família, problema com o chefe, e eram enviados para um hospital esse que é o Hospital Colônia, que é localizado em Barbacena, em Minas Gerais. Inclusive, ele existe até hoje, esse hospital psiquiátrico. E as pessoas eram enviadas para esse hospital num trem, né? Inclusive tinha uma inscrição que era o trem de doido, que ele passava e saía dentro desse hospital. Esse hospital foi fundado em 1903, ele tem uma história longa, até mais ou menos, até meados da década de 80. Ele era utilizado como uma forma de isolamento, como uma forma de reclusão, como uma forma de exclusão. E por que eu estou usando esse livro, né, esse fato histórico, que inclusive tem um documentário, né, o Holocausto Brasileiro, que vai ter fotos, vai ter imagens, sons sobre como ali as pessoas com esses tipos de distúrbios, né, ou desequilíbrio, elas eram tratadas, né, assim, elas ficavam nuas, muitas delas morriam de frio no período de inverno, seus corpos eram vendidos para universidades, né, para fim de estudo de anatomia como indigentes. Então, era uma expressão, né, que quem entrava no hospital psiquiátrico de Barbacena nunca mais retornaria, nunca mais voltaria. Então, esse estigma social que tem sobre a questão dos distúrbios vem desse medo, né, um medo que aí é o que eu queria trabalhar especificamente aqui nessa live, que é o medo do isolamento, que é o medo da exclusão, né, que é o medo de você ficar sozinho. A partir do momento que você admite, né, ou é perceptível que você tem qualquer tipo, né, de distúrbio, seja ele emocional, seja ele psicológico, nós temos medo de uma tendência natural da pessoa, pelo estigma que se carrega ao longo da história, de como a sociedade lidou com os transtornos e os distúrbios de ordem psicológica, de que as pessoas irão se afastar de nós, que nós iremos ficar sozinhos, que as pessoas irão estigmatizar aquela pessoa, excluí-la, né, e relegar a ela um lugar de vergonha, né? Então, esse estigma, o estigma social que impede, ele, por um lado, né, ele nos provoca, tem a intenção de provocar vergonha, né? Então, você é doido, você é isso, motivo de chacota, de piada. Entretanto, a chacota e a piada em si mesmo não é o motivo, né, pelo qual a pessoa ela evita procurar ajuda quando ela está passando por qualquer tipo de sofrimento de ordem emocional, mas é no sentido de que essa chacota por si só, essa forma de estigmatização que a pessoa que carrega qualquer tipo de problema ou sofrimento de ordem emocional e psicológica, é que as pessoas elas passam com o tempo se afastar dessa pessoa, passam a excluir essa pessoa do seu convívio social como se fosse uma pessoa desequilibrada, e esse desequilíbrio eu não quero conviver com pessoas, né, com esse tipo de desequilíbrio. Então a sociedade no geral, ela inverte o que necessariamente, o que seria necessário, né? As pessoas que apresentam qualquer tipo de sofrimento de ordem emocional e psicológica, elas precisam de um acolhimento muito maior, elas precisam de uma escuta muito maior, ela precisa de um cuidado muito maior, e o que acontece é necessariamente o oposto, né? É a exclusão, é a chacota, é a estigmatização, né? O processo de vergonha que envolve você assumir um lugar de sofrimento, e isso faz com que as pessoas, então, elas carreguem esse sofrimento em si e não procurem ajuda, e nesse sentido elas passam cada vez mais a reprimir esse sofrimento que funciona como se fosse uma represa, um copo. Imagina que tem um copo, esse copo está enchendo, está enchendo, está enchendo, né? E essa água que preenche esse copo são os nossos sofrimentos, as nossas angústias, o nosso desequilíbrio. E quando a gente não procura ajuda para esvaziar, uma hora esse copo transborda.
E o estigma social que as pessoas que têm qualquer tipo de distúrbio emocional ou desequilíbrio sofrem evitam com que elas procurem ajuda, porque elas não querem ocupar esse lugar, elas têm medo de ocupar esse lugar. É claro que, em alguma medida, às vezes o medo, né, de ocupar esse lugar faz com que a pessoa ela procure ajuda mais cedo, né, para que ela não chegue ao ponto, né, de sofrer de maneira agressiva com esse estigma social. Daí a importância da sociedade em geral, dos psicanalistas, dos psicólogos, das pessoas que têm amigos, familiares e pessoas do seu convívio social, que convivem com pessoas que já tiveram ou têm problemas de cunho psicológico ou emocional, de realmente não tratar, não estigmatizar essa pessoa. Então, muitas das pessoas que vêm procurar ajuda e vêm passar comigo na consulta, na análise, falam muito disso, que os familiares acham que é exagero, que é frescura, que não é para tanto, que é uma necessidade de atenção, tudo, né, menos, não é, um apoio efetivamente emocional. Todos nós que acompanhamos o desenvolvimento da nossa sociedade, acompanhamos também o desenvolvimento da educação, percebemos que cada vez mais os aspectos emocionais, os aspectos afetivos, eles estão sendo trabalhados de maneira um pouco mais efetiva na nossa sociedade, porque é um problema real. Muitas pessoas vão dizer, bom, mas a gente está no século da depressão, ou da ansiedade, ou coisa do tipo. Eu não sei se necessariamente nós vivemos num século onde esses desequilíbrios e esses problemas eles são mais evidentes, ou realmente nós não mais escondemos eles. Né? Então, o exemplo do Hospital Colônia, que se localizava em Barbacena, né, teve a sua fundação em 1903, e até mais ou menos a década de 80, funcionava como uma forma de reclusão das pessoas que tinham distúrbios emocionais e distúrbios psicológicos. A lógica era separar essas pessoas do convívio social, do convívio comum, era excluí-las, né? Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, a gente está num período de pandemia, como é que funcionava, por exemplo, a quarentena no período da Idade Média? A sociedade separava os saudáveis dos doentes, né? Então isolava eles e levava num lugar que era um lugar de morte, né? Então, se você estava doente, se você tinha, no caso, por exemplo, da peste negra, que era a peste bubônica que acometeu a Europa no período da Idade Média, então essa pessoa ela era excluída, ela era colocada num local separado, um lugar de morte, para separar os saudáveis daqueles que eram os doentes. E quando nós pensamos em de que maneira é tratado as pessoas que têm problemas de ordem psicológica, é a mesma coisa. E o Hospital Colônia em Barbacena era um exemplo disso. Então, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de distúrbio, né, e são casos muito interessantes. Tem um caso, por exemplo, de uma moça que ela foi internada no hospital porque ela trabalhava de empregada doméstica na casa, né, de um comerciante, e ela teve relações sexuais com esse comerciante e acabou engravidando. E quando ela foi, né, reivindicar ali a paternidade da criança, né, como ele era casado, ele era amigo do delegado da cidade, conversou com o delegado da cidade, né, com a família, colocaram ela no trem, né, o chamado trem de doido, que ia para Barbacena e saía dentro do hospital psiquiátrico, e ela foi internada dentro do hospital psiquiátrico e passou lá mais de 20 anos internada nesse hospital psiquiátrico. Ou seja, ela não necessariamente as pessoas que têm um transtorno necessariamente emocional psicológico, mas também comportamentos que são considerados inadequados para uma determinada cultura, numa determinada região e em determinados locais. Isso, então, é o que provoca o receio e o medo da maior parte ou da maioria das pessoas, né, que tem qualquer tipo de problema, seja ele comportamental, seja ele afetivo, seja ele emocional, dessa separação, desse isolamento, dessa exclusão de um convívio social, que muitas vezes é o que poderia trazer a pessoa de volta para o convívio, né? O Freud, quando ele escreve o livro dele, O Mal-Estar na Civilização, ele vai entender a sociedade como um ponto, né, para o sujeito, até porque quando nós vamos conviver, né, quando nós vamos conviver numa civilização organizada, muitas vezes a nossa liberdade individual
ela diminui. E essa diminuição dessa liberdade individual, ela causa, de alguma maneira, uma tensão. Só que ele vai dizer, ora, mas se não tiver esse cerceamento, de certa forma, essa repressão da nossa liberdade individual, né, nós lutaríamos uns contra os outros, né, num estado de guerra constante. Então, esse cerceamento da liberdade, ele é importante, entretanto, tem que ser incentivado o senso de coletividade. E o que significa isso dentro dos distúrbios emocionais e dos distúrbios afetivos? Para que eu proporcione de fato a cura, eu não posso separá-lo e restringi-lo de maneira radical a sua liberdade e não incentivar um convívio social e coletivo, né, para essa pessoa. O convívio social para essa pessoa é fundamental para que ela supere seus problemas emocionais e seus problemas afetivos. Então, é nesse sentido que a gente tem uma tarefa, né, uma tarefa que a gente tem que enfrentar de alguma maneira, que é retirar da sociedade no qual nós vivemos esse estigma social que se apresenta diante das pessoas que apresentam esse tipo de problema. Então, essas pessoas muitas vezes são taxadas como incapazes, como improdutivas, como desequilibradas, como doidas, e essas pessoas, de alguma maneira, elas não são levadas a sério. Essas pessoas, de alguma maneira, elas são excluídas, se não de um convívio social de maneira unilateral, como a reclusão de fato, como acontecia no hospital psiquiátrico em Barbacena, no Hospital Colônia, né, é uma exclusão de cunho social, né, onde eu não quero me aproximar dessa pessoa, uma pessoa que vai demandar muita energia, vai demandar muito tempo, cada um com os seus problemas, e esse afastamento, né, que nós temos diante dessas pessoas, não, chega a ser não só uma falta de empatia com o outro, mas demonstra um projeto de sociedade, um projeto de comunidade que realmente não valoriza o outro em toda a sua integralidade, porque nós, enquanto seres humanos, os nossos desequilíbrios, os nossos problemas, sejam eles emocionais ou sejam eles psicológicos, eles fazem parte do ser humano. Não é um acaso, não é um erro, não é um equívoco. Faz parte integrante do ser humano. Todos nós temos as nossas angústias, todos nós temos as nossas dores. E isso não significa que você seja um incapaz, significa que em determinados momentos da sua existência, essa angústia, esse sofrimento que você é acometido por conta de diversas razões, você muitas vezes vai precisar de ajuda para superar esse sofrimento, essa dor, essa angústia, esse desequilíbrio. E isso está tudo bem, isso faz parte da vida, isso faz parte do ser humano, isso faz parte, né, cada vez mais evidente da sociedade, não que não existia anteriormente, é que, de alguma maneira, nós não escondemos mais esses problemas, nós estamos tentando lidar com esses problemas, e o estigma social que essas pessoas carregam por apresentarem esses problemas é um dos pontos, dentre vários, que impede com que as pessoas elas procurem ajuda para superar essa dor, para superar esse sofrimento. Então, é muito importante, né? Então, a mensagem, inclusive, né, que a ideia dessa live, né, das pessoas que acompanham o meu trabalho, né, ou das pessoas que têm uma certa empatia ou sensibilidade por esse tema, né, é o enfrentamento de que a gente já encaminharia para a segunda live, que é a não banalização, porque a banalização não é necessariamente tornar algo comum, é tornar algo que não é comum, ou tornar algo que é mal, maléfico e prejudicial como algo normal, né? É como se eu ignorasse, né? Então a banalização é ignorar aquilo. A questão é não ignorar e também não estigmatizar problemas desse tipo, dessa ordem, problemas que, em última análise, são problemas existenciais, são problemas que estão dentro do campo, do ramo da existência humana. Não tem como a gente negligenciar a própria existência humana e acreditar que isso não é um problema. Entretanto, parece que admitir o sofrimento, admitir a dor ou admitir a angústia é como se fosse admitir uma fraqueza. E nós acreditamos que assim que nós evidenciamos e aceitamos que nós temos algumas fraquezas, nós temos medo não só que as pessoas se aproveitem de nós,
mas que isso faça com que a nossa existência, seja ela física ou psicológica, ela esteja ameaçada. Então, a sociedade, o estigma, né, como é que eu vou dizer? Como se fosse assim, essa tendência da sociedade de estigmatizar determinados aspectos da vida faz com que a pessoa ela tenha medo de admitir isso, porque se eu admitir esse problema, eu vou carregar esse estigma, essa marca, essa cicatriz, e essa cicatriz ela vai ameaçar o meu convívio social, ela vai ameaçar a minha existência, ela vai ameaçar a minha sanidade, ela vai ameaçar o meu equilíbrio emocional, que já está abalado e ficará ainda pior, ficará ainda mais comprometida. Então, o estigma, e eu estou dando um exemplo do Hospital Psiquiátrico Colônia em Barbacena, para não citar outros ao longo da história de exclusão, né, de pessoas que apresentam esse tipo de problema. Então, um outro caso que é muito interessante, que é do caso do João também, desse hospital psiquiátrico, ele foi internado, ele sofria de um transtorno psicológico, e ele ficou 30 anos internado, e quando houve uma intervenção por conta da reforma psiquiátrica no Brasil, que aconteceu pela década de 80, foram perguntar para ele o nome dele, ele respondeu, e aí os médicos e os enfermeiros que trabalhavam ficaram surpresos, porque falou, nossa, mas ele não falava. Quando ele foi internado, esqueceram de perguntar se ele falava, e ele ficou ali calado, né, num sofrimento intenso durante décadas, são 30 anos, foram 30 décadas, e ninguém lembrou de perguntar se ele falava. Tinha uma criança que sofria de esquizofrenia, e ela atacava a si própria, o seu corpo, e atacava também as outras crianças, porque também no hospital tinha crianças nasciam dentro do hospital, muitas eram dadas para as outras famílias que não poderiam ter filhos, iam lá e escolhiam, então as mães eram separadas dos seus filhos dentro desse hospital psiquiátrico, né? Como eu disse, eles dormiam no chão, eles usavam roupas, né, todas iguais, dormiam em pavilhões. E essa criança, como ela tinha esquizofrenia e atacava a si mesma e as crianças e as outras crianças, né? Quando chegou lá em 1960, se eu não me engano, o Cruzeiro, que era um jornal de Belo Horizonte, para fazer a denúncia sobre o que acontecia no hospital psiquiátrico, eles encontraram uma criança crucificada, amarrada numa cruz, e justificaram que, como ele tinha esquizofrenia, provavelmente ele faria aquilo novamente, então, como forma de prevenção, ele ficava amarrado numa cruz, amarrado para que não acontecesse. Então, a tendência ou a ideia do tratamento para essas pessoas não era a cura, era a exclusão, era a separação, era a contenção, era prendê-las, era isolá-las do restante da sociedade, para que a sociedade no geral ou não tivesse que lidar com esses problemas, ou que isso não fosse de fato um problema, né? Seja ele de que ordem para a sociedade, seja de ordem produtiva, seja da ordem da saúde pública, seja da ordem moral, de conduta e comportamento, que muitas vezes essas pessoas não seguem as condutas e os comportamentos que são socialmente aceitos pela sociedade. E de alguma maneira, essa tendência, né, ela é ignorada no gênero humano como algo a ser rechaçado, a ser isolado. Então, eu vou dar aqui um pessoal aqui que está na live aqui. Então, a gente tem aqui o Rai, grande amigo, está sempre aí acompanhando as lives, né? Deu seu boa noite, né? Nós temos a Márcia, também está sempre aí em todas as lives, aí ela tá logada também, peraí, ela não entrou, também aqui dando boa noite. A Lia, queridíssima também, acompanhando sempre as nossas lives, está aí. Nós temos a Silmara também, faz análise comigo, também está aí acompanhando. Tem uma ex-aluna minha aqui, ó, a Ana Carolina, boa noite, espero que você esteja bem, né? E tem aqui também Ricardo, também está sempre aí acompanhando as nossas lives, e a minha mãe, obviamente, está sempre aí, ó, deu boa noite, né? Mamãe sempre aí presente nas lives que eu faço aí apoiando, o que é importante também. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente entender e enfrentar de fato esse problema, né? De que
é natural procurar análise, inclusive mesmo aquelas pessoas que não têm um problema, um desequilíbrio, entretanto elas querem proporcionar para si mesmo um autoconhecimento e fortalecer muitas vezes a sua identidade, a sua personalidade, o seu eu, para que enfrente com mais facilidade os problemas da vida, porque os problemas da vida estão aí, eles vão acontecer, os problemas eles não acabam. A análise é importante, não significa que você é doido, não significa que você não é capaz, não significa que você tem que ser excluído do convívio social para que você realmente possa conhecer a si mesmo, conhecer as suas angústias. Tem uma frase do Nietzsche que ele diz: siga as suas angústias, porque seguindo as suas angústias é onde você encontrará a si mesmo. Então, quando nós olhamos para o nosso sofrimento, quando nós olhamos para a nossa angústia, olhamos para aquilo que realmente faz com que a gente pare para pensar sobre a nossa existência, sobre quem nós somos, realmente é o processo de encontro que nós temos conosco. Então, a análise, ela é uma ação para o cuidado de si. Da mesma maneira que as pessoas, elas caminham, elas praticam esporte para cuidar do corpo, a análise também é uma forma de cuidado, mas não só do corpo, mas também o cuidado da nossa mente, o cuidado das nossas emoções, o cuidado com os nossos afetos. E isso não deve ser estigmatizado, não deve ser sinônimo de que você não é capaz, de que você é doido, de que você se precisa de um analista porque você não consegue resolver os seus problemas sozinhos. Inclusive, o fato de muitas vezes você não conseguir resolver os seus problemas sozinho, também está tudo bem. Precisar de ajuda, todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E ajuda não só no sentido psicológico, mas em todos os aspectos da vida, nós precisamos de ajuda, né? Seja ela economicamente, seja ela na questão da companhia, do lazer, seja aonde for, né? O apoio, ele é importante em toda a nossa existência, nós não vivemos sozinhos. Inclusive, teve uma live, acho que foi a segunda live que eu fiz que eu e o Thiago nós realizamos, que a gente fala que o inferno são os outros. A Ana aqui, ó, ela colocou um comentário aqui, ó, que lembrou de mim. Você é minha inspiração, professor, me ajudou muito nas suas aulas. Ó, muito obrigado, que eu sou uma inspiração para você. Lembrei sim de você, Ana, que isso, como eu não esqueço, não. A Pamela também está aqui, também é uma ex-aluna minha também, da filosofia. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Então, assim, nessa live que a gente falou sobre o inferno são os outros, é importante entender como o outro é fundamental para a constituição do eu. O olhar do outro que acusa a minha existência, aquele olhar do acusa não no sentido negativo, mas de apontar, de evidenciar, né? O fato de eu ser visto pelo outro é que diz que eu realmente existo e que eu sou. E na medida que esse olhar desse outro que acusa a minha existência, ele também estigmatiza determinados aspectos da nossa existência, isso passa a ser um ponto de sofrimento extremamente significativo na vida das pessoas. Então, esse olhar que o outro emana, que o outro direciona para nós, é de suma importância. Então, o olhar que a sociedade dirige, aponta para os problemas emocionais e os problemas psicológicos que as pessoas têm ao longo da sua existência é muito importante, é fundamental e é significativo, seja para melhor ou para piora desse quadro que nós temos atualmente, e eu acredito que sempre houve, entretanto, era mais escondido, era tratado através do isolamento, da reclusão, da separação, e hoje em dia não, nós temos até, depois da reforma psiquiátrica, as residências terapêuticas, que é no sentido de que as pessoas que têm um distúrbio psicológico, emocional, elas possam ter um convívio social com as pessoas daquela comunidade, né? É muito importante trabalhar a educação da comunidade, a educação da nossa sociedade para entender esses problemas e aprender a conviver com eles. Teve uma vez, eu estava num parque, né, era um parque com meu filho é pequeno, ele tem 6 anos, na época acho que ele tinha 4 anos, e aí tinha um menino que estava numa cadeira de rodas, né, e sofria de algum problema, que eu não sabia qual que é, e ele me perguntou, meu filho, mas o que tem aquela criança que está na cadeira de roda, que ele não consegue falar, que a mãe dele tem que ficar empurrando ele pelo parque. E aí eu falei para ele assim, ó, eu não sei o que ele tem, né?
Ah, mas eu queria saber. Aí eu falei para ele assim, vai lá e pergunta para a mãe dele, né? E ele foi até lá e ele perguntou, e aí a mãe do menino conversou com ele, respondeu, explicou para ele. E o que eu achei de fundamental e importante nisso é que entender que essa criança ela está sendo vista não com um olhar de estigmatização, porque é a curiosidade de uma criança, né? Meu filho tinha 4 anos, ele não carrega nenhuma maldade, então era a curiosidade do outro que olhou, apontou a existência dele e se preocupou e se importou para saber o que era aquilo, o que estava acontecendo com aquilo. E a mãe do menino veio me agradecer, ficou muito feliz, porque no geral as pessoas não vão lá, mesmo tendo curiosidade sobre o assunto, as pessoas não vão, elas não perguntam, as pessoas elas se afastam. É muito interessante como o movimento ele acontece de maneira oposta. Então, em vez das pessoas se aproximarem, elas se afastam. Então, o convívio social e a forma como nós nos dirigimos ao outro, na forma como nós olhamos para o outro, ela é de suma importância para incentivar com que as pessoas realmente lidem com os seus problemas, para que as pessoas não acreditem que o fato delas terem algum sofrimento de ordem existencial, emocional e psicológica não torna ela menor do que ninguém no mundo no qual nós vivemos atualmente, para que assim ela possa, de alguma maneira, superar os seus problemas e conseguir levar a sua vida, né, de uma maneira digna, digamos assim. Bom, gente, eu vou finalizar aqui a live hoje, agradecer aí a presença de todo mundo. Admito aí que eu estava até meio nervoso, que é a primeira vez que eu faço a live sozinho, geralmente eu estava junto com o Thiago, mas eu acho que eu consegui passar a ideia que eu gostaria para vocês. Vou novamente convidar vocês aí a acompanharem o meu Facebook, né, para acompanharem os meus textos, as minhas postagens, os meus artigos, e também entrarem no site para que vocês possam acompanhar as minhas ideias, a forma como eu lido com essas questões afetivas, emocionais e psicológicas no cotidiano, né, e que indiquem para os colegas, para que assistam, para que vejam, para que acompanhem, porque eu acho que é de extrema importância. Então, gente, é isso. Eu vou colocar novamente aqui, para quem tiver curiosidade, o Holocausto Brasileiro do Daniel Arbex, além do livro, né, do Holocausto Brasileiro, que vai contar essas histórias, existe também um documentário, que é o Holocausto Brasileiro, só que ele não é de 2013, ele é de 2016. E na próxima live eu vou ocupar um pouquinho mais para a gente falar do conceito de banalização dos transtornos, dos distúrbios, do desequilíbrio, seja ele emocional, seja ele psicológico. Então, hoje a gente fala um pouco sobre estigma, sobre preconceito que a sociedade dirige para as pessoas, né, que passam por esse tipo de problema, que passam por esse tipo de situação ao longo da sua existência. E na próxima eu vou falar um pouco sobre a questão da banalização, explicar o significado da banalização, o que é essa banalização, né, que a gente não pode tomar ações que são consideradas prejudiciais como algo comum, algo normal, e como se nós não pudéssemos fazer nada. Às vezes uma palavra, às vezes uma indicação do amigo que está com algum problema, está com desequilíbrio, está com sofrimento, você fala, bom, eu conheço alguém, conheço um psicanalista, conheço um psicólogo, vai conversar, né? Conversa não faz mal a ninguém, então vá conversar, vá ver, e muitas vezes as pessoas elas ficam relutantes para entrar na análise, para falar com um psicanalista, para falar com um psicólogo, e depois eles não querem parar mais, né? O psicólogo fala, não, tá tudo bem, acho que dá para encerrar, mas a pessoa ela quer continuar de tanto que aquilo foi significativo, do tanto que aquilo foi produtivo para a sua vida, né? Então, gente, eu vou ver se tem mais algum aqui comentário. Tem da Silmar aqui, do José Raimundo também, boa live, muito obrigado aí, Rai. E a Silmara também, que já está aí fazendo análise há algum tempo, né, com a gente, muito legal. E é isso, gente. Então, eu vou desejar para vocês boa noite, né, até a próxima. Espero que vocês estejam aí com a gente novamente na quarta-feira que vem, que a gente vai falar sobre estigma social e a banalização dos distúrbios emocionais e psicológicos, focado mais na questão da banalização dos distúrbios. Então, gente, boa noite, muito obrigado pela presença e até mais.